Olá, no Bem Viver de hoje ao vivo a gente vai falar sobre a síndrome de Guillain-Barré, que pode estar associada ao Zika vírus. Quem está aqui no estúdio para conversar comigo é o Dr. Leonardo Brandão, neurologista. Dr. Leonardo, não é a primeira vez que eu te recebo aqui, mas é um prazer. Eu que agradeço o convite, Maristela. Então, explica aí para a gente o que é a síndrome. Acho que antes até, para ficar mais fácil das pessoas em casa entenderem, a gente falar de Guillain-Barré, a gente precisa explicar por que acontece e aonde acontece. Né? A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome que vai afetar os nervos periféricos do corpo da gente. Tá? Ou seja, os nervos que vão para os braços, os nervos que vão para as pernas. Tá? E o nervo, o que acontece? Ele pode ser de três classes, por assim dizer. Ele pode ser um nervo motor, ele está associado com o quê? Com movimento. Ele pode ser um nervo sensitivo, ou seja, ele está associado com a sensibilidade. Ou ele pode ser um nervo misto, ele faz as duas funções. Tá? E o nervo, ele é igualzinho um fio. Tá? Ele tem uma bainha externa, que é aquela bainha isolante, que no caso do nervo a gente chama de bainha de mielina, tá? E uma porção interna por onde corre realmente a informação que a gente chama de axônio. Tá? E o que vai acontecer? O nervo estando em funcionamento adequado, o que vai acontecer? O cérebro manda o comando para você se movimentar e recebe as informações pelo nervo que capta a sensibilidade. Tá? Na síndrome de Guillain-Barré, o que vai acontecer? Essa capa que existe por fora do nervo, ela é atacada e é destruída. Tá? Então, na hora que você perde essa capa do nervo, e a gente chama isso de desmielinização, que você perdeu a bainha de mielina, né? O nervo para de funcionar. É como se o nervo entrasse em curto-circuito. Então, tá? aí a pessoa fica sem movimentar. Ela pode ficar sem movimentar, ela pode ter alteração de sensibilidade, tem uma série de achados que a gente pode ter em decorrência da doença. Mas e aí o que acontece? Você me perguntou o que é o Guillain-Barré. Né? O Guillain-Barré é uma síndrome, tá? Como o próprio nome já diz, que está associada com o quê? Via de regra, classicamente falando, ela estava associada com uma infecção intestinal por uma bactéria que a gente chama de Campylobacter jejuni, quando ela foi descrita essa doença por dois autores, que são o Guillain e o Barré. São de origem francesa, nome, né? São dois autores diferentes. O que acontece? A pessoa tinha essa infecção pelo Campylobacter e na hora que o organismo da pessoa ia reagir contra a infecção, tá? Produzir anticorpo contra aquela bactéria, ela também, por uma reação cruzada, que a gente não entende muito bem ainda por que acontece, ela produzia também anticorpo contra a bainha de mielina do nervo. E isso significa? Isso significa o quê? Na hora que o anticorpo ataca a bainha de mielina, você destrói a mielina e o nervo para de funcionar. Tá? A descrição clássica da doença envolvia essa bactéria que eu falei. Hoje em dia a gente sabe que qualquer tipo de bactéria, qualquer vírus, qualquer parasita, medicamento, vacina pode desencadear Guillain-Barré. Então quer dizer com isso que eu tenho que parar de tomar remédio, tenho que parar de tomar vacina? Não. Tá? O que acontece? O Guillain-Barré ele é desencadeado pelo organismo da pessoa, na hora que ele vai reagir contra aquele agente. Tá? É uma doença relativamente rara, mas que a gente tem observado um aumento de incidência nesse momento. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Leonardo Brandão, liga no 3559-3902 na nossa produção. Você pode também mandar uma mensagem no WhatsApp, número 98879-4985. E a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. Dr. Leonardo, então quais são as principais causas? São os vírus, as bactérias nesse caso? Vírus, bactéria, fungo, isso vai depender do quê? Vai depender da reação do organismo daquela pessoa contra aquele agente agressor. Então aí a gente falou de vírus. E o Zika vírus nessa história? O Zika entra nessa história pelo seguinte, o Zika é um vírus novo no nosso meio aqui. Até 2 anos atrás, a gente nunca tinha ouvido falar de Zika, né? O Zika, o que é? Ele é um vírus que é da mesma família da dengue, a mesma família do chikungunya. Ele é um flavivírus, é um vírus de floresta. Tá? E ele tem esse nome porque em homenagem, entre aspas, a uma floresta em Uganda que chama Zika. Os pesquisadores sempre souberam da existência dele lá naquela floresta. Mas como era uma questão muito localizada, entendeu? Você não tinha a dimensão que tem hoje em dia. O que muito possivelmente aconteceu? Durante a Copa do Mundo, quando você teve um afluxo muito grande de turistas para o Brasil para assistir a Copa, possivelmente alguém carreou esse vírus da África para cá. Até aí tudo bem. Só que nós temos aqui no Brasil um mosquito que transmite a doença, que é o Aedes aegypti. Pronto, picou,
pulverizou a doença. E essa doença pulverizou pelas Américas todas. Já tem aqui no Brasil, a América do Sul toda, já chegou para a América Central, já tem casos, inclusive, descritos nos Estados Unidos. Porque onde você tiver um mosquito, você vai ter a doença. Tá? E qual é o problema do Zika? A gente não conhece muito bem ainda qual é a reação dele em contato com uma massa muito grande de pessoas. Então, as coisas são muito novas com relação ao Zika. Tem até alguns países que estão tendo mais incidência do Guillain-Barré. Sim. São dados interessantes, porque, por exemplo, muito se fala de uma possível relação do Zika com a microcefalia. Né? Em termos de Brasil, a gente tem visto muito microcefalia, por exemplo, no Norte e no Nordeste. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, por exemplo, mais ou menos a mesma coisa. Há pouco tempo saiu uma reportagem no New York Times a respeito de grávidas colombianas com Zika. Foram 3.171 grávidas que tiveram Zika durante a gestação. Nenhuma criança nasceu com microcefalia. Em Honduras, por exemplo, não tem relato de microcefalia, mas em compensação disparou o número de Guillain-Barré. E isso é muito novo para a gente. A gente tem que estudar mais o vírus para entender como é que é a reação dele e a relação dele com o organismo do hospedeiro. Então pode ser que a pessoa tenha Guillain-Barré por dengue, por exemplo? Pode. Qualquer virose, qualquer bactéria pode desencadear a doença. Isso vai depender do quê? Da reação do organismo da pessoa frente à agressão daquele hospedeiro, daquele agente. Doutor Leonardo, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco ele vai continuar falando sobre a síndrome de Guillain-Barré e sobre alguns casos aqui na cidade. A gente volta já.